Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Fábio Damasio, espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, nós chegamos aí à nossa terceira aula de tecnologia da informação e hoje nós falaremos um pouco mais sobre TI, né? Sobre o processo organizacional, mudança, né? A gente vai dar uma aprofundada nesses temas aí, tá bom? Antes de iniciar, eu vou falar com vocês um pouquinho também sobre a questão do trabalho. Muitos alunos estão me procurando no privado para perguntar sobre a atividade que eu pedi, tá? Gente, o que eu preciso de vocês? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a história da internet, a evolução, como ela surgiu, né? Como foi o processo de evolução da internet no Brasil e no mundo, e vão fazer um texto explicando, coisa simples, tá bom? Uma pesquisa, porque eu preciso avaliar vocês de alguma forma, tá bom? Então, basicamente, seria isso, gente. É um trabalho simples, não é complexo, não precisa de nada muito extenso, com um monte de página. Não, eu quero algo bem simples, tá bom? Por favor, nada muito extraordinário. Vocês só me contem, né? Como foi que surgiu, falar um pouquinho sobre a internet, é isso daí. Nada além disso, tá bom? Bom, sem muita enrolação, amanhã então, assim, gente, a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o pacote Office em si, tá? O que seria o pacote Office? Word, Excel, PowerPoint, né? São os aplicativos que tem. Então, o que eu estou pensando em fazer? Não vai ser uma aula igual a essa. Seria uma aula que eles, na programação, seria uma aula prática, mas não dá por conta da pandemia, né? Então, o que eu estou pensando em fazer com vocês? Eu estou pensando em colocar uma atividade, eu só vou explicando, eu vou entrar em cada sistema, cada aplicativo, dar algumas dicas. Lembrando que não dá para eu passar em uma aula fazer vocês saírem daqui experts no assunto, né? É uma coisa totalmente básica para que vocês saiam, pelo menos, tendo uma noção do que pode ser feito nesses aplicativos, tá bom? Então, eu não vou fazer uma apresentação de slide, eu vou gravar uma aula falando sobre cada aplicativo, vou abrir e compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam ver e entender um pouquinho de cada um deles, do que eles são capazes de fazer, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Vou começar a compartilhar a tela com vocês. Só aguardar ele dar o sinal aqui para mim e nós já vamos começar, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre alguns temas mais relacionados à organização como um todo, né? A empresa como um todo. Como funciona a tecnologia da informação dentro das empresas, tá? Gente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa, porque eu não sei o que está acontecendo aqui no meu condomínio e parece que está tendo festa, tem um monte de criança gritando, então provavelmente vocês vão ouvir algum tipo de interferência na hora que estiver ouvindo aí. Deve ter algum grito de criança no meio, então eu vou pedindo já desculpas antecipadas para vocês, tá bom? Então, gente, antes de começar a falar sobre a informática, a TI na organizações, a gente precisa entender o que é um processo organizacional, tá? Então, o que seria o processo organizacional? É um processo de organização, planejamento, direção e controle de atividades da empresa no dia a dia, tá? Então, ele é o conjunto de atividades que governa a forma como os recursos são usados para criar produtos e serviços. Então, você lembra que provavelmente vocês devem ter tido a administração da produção e lá você fala os tipos de recurso que existem nas empresas, né? Então, nós temos recursos empresariais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de marketing, entre outros. Tá? E aí, o processo organizacional é o conjunto de atividade que governa, né, como esses recursos são usados. Então, como que eu vou pegar o recurso humano e colocar na tecnologia, e utilizar a tecnologia, utilizar meu recurso mercadológico ou de marketing para que o produto saia e eu consiga vendê-lo de uma maneira correta, tá? Então, o processo organizacional nada mais é do que isso, tá? E então
quando nós falamos sobre processo organizacional, nós temos que pensar também a questão da contribuição da tecnologia da informação para a mudança organizacional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança organizacional e a TI, tá? Então, como diz o texto aqui, um dos maiores desafios da TI hoje é propor e implementar um novo modelo de gestão, pois o processo de mudança ele é complicado e merece muita atenção, principalmente quando nos deparamos com as questões que envolvem as mudanças organizacionais. E que para a mudança seja efetiva, deve haver um roteiro com todo o planejamento e os funcionários devem ser informados. Então, gente, quando nós falamos sobre mudança organizacional, a TI nos dias de hoje tem um processo essencial, um papel essencial, né? Como que nós vamos imaginar uma empresa sem a tecnologia da informação? Não dá, né? Então, para que a gente pense isso daí, a gente tem que fazer uma conscientização com a equipe de trabalho, né? Os funcionários têm que saber o que está acontecendo. Não basta você simplesmente querer fazer a coisa acontecer, sendo que a sua equipe não sabe como que vai ser depois, né? Para quem teve aula aí de mediação de conflitos, né, comigo em recursos humanos, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse baque que as equipes recebem ao receber uma mudança muito brusca no meio do caminho, né? Então, existem alguns passos quando nós falamos sobre mudança organizacional. Então, o primeiro passo é o quê? É desenvolver uma revisão dos requerimentos para a transformação de TI. Então, é preciso rever e analisar os requerimentos para a transformação de TI. E aí envolve a identificação de pessoas-chave, aspectos organizacionais que não são cobertos pela TI e determinação dos direcionadores que servirão de entrada para o plano do projeto de transformação. Então, gente, lembrando, nós estamos falando sobre mudança organizacional para você implantar tecnologia nessa empresa, não simplesmente você mudar um processo aleatoriamente, né? Você está fazendo uma implantação aqui. Então, quando nós fazemos isso, a gente precisa primeiro identificar, né? A gente precisa entender dentro da empresa primeiro, quem são as pessoas-chave que vão trabalhar com isso e como vai ser a questão da implantação disso daí. Eu tenho um exemplo prático, né? A empresa que eu trabalho está implantando há 2 anos um sistema de gestão. Então a gente vai substituir todas as planilhas, né, de acompanhamento de metas, planilhas financeiras, tudo, e vai entrar tudo pelo sistema. Então, quem foram as pessoas? A minha equipe, né, no caso, pessoas estratégicas que acabaram trabalhando o desenvolvimento da implantação desse sistema. Então, a coordenação foi feita pela nossa equipe e nós começamos a chamar a pessoa-chave para poder começar a desenhar o sistema e aí sim fazer a implantação desse sistema na empresa, tá? Não tem muito segredo também, tá, gente? Aí nós temos o segundo passo: construir um plano para transformar a organização de TI. Então, você tem que saber qual é o plano. Não basta você, primeiro lá atrás, no primeiro passo, você vai definir quem são as pessoas e quais são os setores ou os processos que serão automatizados ou informatizados, depende do tipo da empresa, né? Se a gente estiver falando de uma linha de produção e quiser implantar, por exemplo, engenharia mecânica, né? Automação industrial, a gente vai estar falando em automação ou informatização, como é o exemplo que eu dei aqui. Depois que você definiu quem são as pessoas e quais os setores serão trabalhados, você vem para esse segundo passo, porque você tem que fazer um planejamento, né? Então a gente tem que primeiro ter um plano para entender como vai ser essa transformação, tá? Depois definido isso daí, a questão do passo 2, nós vamos para o terceiro passo, que é o quê? Definir o modelo organizacional e o plano de alinhamento, tá? Então aí aqui sim você vai chamar a equipe e vai envolver todo mundo. Por quê? Porque você tem que estabelecer algumas regras, algumas diretrizes. Depois que você fez o planejamento, e dentro do planejamento você tem que ter essa questão da definição do modelo organizacional e plano de alinhamento, você parte para começar a executar a coisa, né? Então aqui você vai estabelecer a estrutura de governança de TI. Lembra que lá atrás, na aula passada, nós falamos um pouco sobre setores que trabalham. Qual vai ser a estrutura da tecnologia da informação? Não basta eu falar, eu quero informatizar, mas quem vai coordenar, quem vai dar suporte, quem vai planejar, quem vai cuidar da rede, isso daí tudo precisa estar estruturado dentro da empresa e definido, tem que estar tudo muito claro, né?
Especificar o processo de modelagem organizacional. Então, qual vai ser o modelo de implantação, de trabalho dessa TI? Vai ser uma coisa mais totalmente informatizada? Vai ser uma coisa parcial? Vai ser uma coisa. Enfim, você tem que especificar como vai ser esse modelo organizacional. E aí, terceiro, definir o modelo participativo. E aí sim, aqui você permite às pessoas a inserção no modelo de governança. Então, o modelo participativo é quando você envolve as pessoas, tá? Partindo do passo 3, nós vamos para o quarto passo, que é modelar a atual função do gerenciamento das informações. Você tem que ter clareza. Vocês percebem que é mais ou menos o planejamento estratégico, tático e operacional. Primeiro você faz um planejamento macro, com todo o processo, né? Depois você faz um planejamento um pouco mais detalhado, e aí agora sim você faz a coisa mais específica, né? Quando você faz essa mudança organizacional. Então, quando nós falamos sobre esse modelo, você tem que ter tem que ser capaz de fazer algumas coisas. Primeiro, permitir a todos os executivos entender como a TI suporta a organização. Não adianta eu fazer uma implantação se a minha empresa não tem estrutura para isso, né? Ou pelo menos não tem demanda. Às vezes tem empresa que peca por querer informatizar tudo e na verdade não tem essa necessidade de toda essa informatização. Acaba pagando caro por uma coisa que não vai utilizar. Identificar funções de TI que se encontram fora do seu alcance. Por quê, gente? Porque você precisa saber até onde você pode ir. Quando você fala de uma implantação de TI, você precisa entender até onde você pode ir, né? Aquilo que está fora do seu alcance, você tem que entender por que, que está fora do seu alcance e se realmente vale a pena correr atrás para que um dia isso esteja dentro do seu alcance, porque senão é uma coisa totalmente fora de cogitação. Vamos usar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a gente está no mundo de telemedicina, por exemplo, né? Eu vou voltar para o meu exemplo lá de unidades de saúde. Ok, telemedicina é um serviço que está super em alta, que está sendo muito utilizado, né, muito bem aceito, consultas médicas feitas pelo aparelho celular. Entretanto, quando nós falamos de telemedicina, existem algumas restrições. Por exemplo, como que eu vou atender um idoso com problema respiratório pelo celular? Não dá. Eu preciso examinar, preciso ver, né, ouvir, fazer a ausculta pulmonar. Então são coisas que a tecnologia não permitem. Ou como que eu vou fazer um exame, seja ginecológico, oftalmo ou outra especialidade, que não dá para fazer também. Então a gente precisa entender até quando a, a tecnologia ela está ao nosso alcance, né? Então, se eu sou uma clínica especializada em pneumologia, por exemplo, para que eu vou fazer uma implantação de atendimento por telemedicina? Não tem necessidade, né? Estabelecer os fundamentos para o desenho dos processos próprios da área de TI. Então, você tem que ter quais são os fundamentos, as premissas básicas do setor para que você possa desenhar e entender, né, criar o organograma do setor, tá? Identificar os processos externos de TI que devem ser incorporados ao novo desenho. E aí eu volto ao exemplo que eu dei, né? Tem coisa que você não tem que você pode querer adquirir. Talvez vá te ajudar, talvez ele traga algum benefício para sua empresa. Então aí você tem que identificar. Geralmente você tem um gerente ou diretor de tecnologia que é responsável por isso, e essa pessoa acaba fazendo o levantamento aí no mercado. O exemplo está o Pix aí, não é? Vocês podem perceber que o Pix veio, agora todo mundo falando disso, e aí já tem empresa querendo receber pagamento por Pix. Cartão de aproximação, por exemplo, algumas máquinas não têm ainda aproximação, ou alguns cartões. Então você tem uma pessoa que tem essa visão externa, falar, peraí, mas o meu concorrente tem, então eu preciso ter também, né? Declarar de forma clara e objetiva as ameaças que devem ser combatidas e as oportunidades que devem ser aproveitadas. Aqui eu vou trazer para vocês, se vocês depois tiverem interesse, vocês pesquisem o que é a análise SWOT. SWOT é SWOT, tá? Nada mais é do que você pegar uma empresa e aí, eu lembro que até quando eu dei aula de psicologia organizacional e ainda estava presencial, nós fizemos isso sobre a nossa carreira profissional com uma turma, né? Então você pega os pontos fortes, pontos fracos, riscos e oportunidades. Então, tudo que é ponto forte você tem que procurar manter e melhorar. Tudo que é ponto fraco você tem que
procurar transformar esse ponto fraco num ponto forte. Tudo que é oportunidade, você tem que ver o que é oportunidade de mercado ou para você e converter num ponto forte. E aqueles riscos você tem que eliminar. Então, aqui você tem que entender que essas ameaças, que seriam os riscos, têm que ser combatidas. O que seria a ameaça? Às vezes o sistema que está inoperante. A gente teve um exemplo aí, né? Nós tivemos eleição no último final de semana e vocês viram que o sistema para justificar o voto, né, que aquele e-título, ele deu problema, né? É claro que, se tratando de governo, eles não têm aquela concorrência porque é uma coisa obrigatória. Mas digamos que fosse um aplicativo de iFood, por exemplo. Ele parasse de funcionar, isso é uma ameaça, né? Porque se o iFood não funciona, talvez o Uber Eats está funcionando perfeitamente e você vai pedir por ele. Então, assim, isso é uma ameaça. Agora, quais são as oportunidades, né? Às vezes é a oportunidade de você entrar no mercado novo, né? Eu vi agora que um desses aplicativos começou agora a vender também coisas de compras. Isso daí você tem que estar sempre antenado para procurar entender o que tem no mercado externo, tá bom? E aí, por fim, no passo 4, para encerrar o passo 4, mapear quaisquer redundâncias e ineficiências dentro da estrutura e que devem ser corrigidas durante o processo de transformação. Gente, ressaltando, tá? Aqui eu estou falando de um processo de informatização de uma empresa, tá? Então, você vai pegar uma empresa que não tem informatização, que não tem um sistema claro, não tem um setor de TI, a gente está fazendo a mudança organizacional para informatizar essa empresa. Então, em muitos casos, quando não existe um planejamento que está aqui no passo anterior, a gente não consegue, muitas vezes acaba o sistema fazendo duas vezes a mesma coisa, né? Por exemplo, controle de estoque. Talvez o sistema que faz no almoxarifado faz o controle de estoque, mas o cara que faz a expedição também, ele faz controle de estoque. Para que eu vou ter duas vezes o controle, sendo que isso pode me induzir a um erro? Isso é a redundância, fazer duas vezes a mesma coisa, né? Então, basicamente seria isso daí, tá? E aí aqui nós temos os outros passos, né? Então, primeiro, estabelecer os propósitos e princípios da transformação de TI, né? Aí, nesse caso, o estabelecimento dos propósitos e princípios para a transformação de TI, ele é fundamental. Então, para que você quer ter a TI na empresa, né? Por que e para quê? Isso daí tem que ter a resposta dessas perguntas. Passo 6, definir os processos e as ferramentas de colaboração, tá? Então você tem que ter claro as formas, as ferramentas, né? Você tem que saber o que você vai precisar exatamente de sistema, né? Eu quero um sistema de gestão, eu quero um pacote de controle de indicadores, o que eu preciso, né? Então eu preciso disso daí até a rede. Desenhar a nova estrutura organizacional de TI, né? Para facilitar a entrega do serviço. Então eu tenho que desenhar toda a estrutura da TI dentro da empresa. Especificar o plano estratégico de TI. Então você tem que colocar dentro do planejamento estratégico o que você quer de TI também, qual é o plano, né? Isso daí tem que ser muito claro. E aí, por fim, não menos importante, definir a estratégia de transição. Depois que eu fiz o planejamento, chamei a equipe, fiz todo o desenho, né? Depois que eu coloquei os propósitos, respondi o porquê, para quê, defini os sistemas, depois que eu fiz tudo isso, eu preciso fazer a transição, né? Porque até então eu estou na fase do planejamento, de compra, de como vai ser, como vai deixar de ser. Aí a partir daqui eu tenho que falar, peraí, mas agora a gente vai parar a empresa? Não. A gente vai fazer parcial, a gente vai fazer aos poucos. Por exemplo, o exemplo que eu dei. A gente está implantando um sistema de gestão desde 2018, né? Já são 2 anos implantando. E a perspectiva é de ficar mais 1 ano e meio ainda, porque é uma empresa muito grande, 45 mil funcionários. Não adianta fazer a coisa de qualquer jeito. Então a gente está começando por tipos de unidades menores, né? Depois vai para o RH, depois vai para o financeiro, controle de indicadores, auditorias, até chegar na empresa inteira. Então a gente tem que ter uma estratégia para que a coisa não fique bagunçada, né? Não tem como você parar a atividade da empresa do dia para a noite e simplesmente falar, não, acabou, chega, tá bom, é isso, né? Tá bom, pessoal? Então é isso daqui. Aqui é o tema do trabalho de vocês. Então, né, o que é a internet? Eu vou até dar uma força para quem ainda não fez a atividade aqui.
O que é a internet? É uma rede mundial, né, que tem como objetivo interligar computadores. Geralmente você tem um provedor, você tem, né, um computador que é responsável pelo armazenamento desses dados, tá? Curiosamente, se vocês tiverem interesse de colocar até, tiver condições, procure entender o que significa o www, né? Procure entender o que cada coisa, cada passo da internet, tá bom? Porque isso daí é importantíssimo para a gente saber, tá? Agora, gente, nós vamos falar sobre o tema mais importante aqui da aula de hoje, que é o comércio eletrônico. Quem aqui já fez, né, compras, algum tipo de aquisição pela internet? Eu acredito que boa parte de vocês aí. Muita gente ainda tem uma certa resistência, ou por medo, né? Nós falamos sobre vírus, tem que tomar muito cuidado se o site é confiável, se não é. Mas muita gente também acha tranquilo e já comprou. Eu, pelo menos, eu compro muita coisa pela internet, mas em site confiável também, né? Então a gente precisa entender, gente, o que são os termos utilizados dentro da internet, tá? Então a gente vai começar pelo e-commerce. O que é o e-commerce? Nada mais é do que comércio eletrônico, tá? Então são atividades comerciais, né, feitas online, tá? Basicamente o e-commerce é isso, comércio eletrônico, Mercado Livre, Amazon, isso daí tudo é comércio eletrônico, é e-commerce, tá? eBay, Enjoei, esses sites aí praticam, Americanas, praticam comércio eletrônico. Você não precisa estar fisicamente dentro da loja, dentro da empresa, para que você faça aquela aquisição ali que você tanto quer. Eu vou comprar um aparelho celular e a gente vai simplesmente lá no site, no aplicativo, onde você quiser ir, e compra aquele produto que você tanto deseja. Isso eu não estou falando só de eletrônico, né? Hoje em dia você consegue fazer até compra de suprimentos básicos para casa, através do computador, né? Então, lanche, tudo isso é comércio eletrônico, não deixa de ser. Existe um outro termo que também é muito conhecido, que é o e-business, tá? Que é uma negociação feita pela internet, mas não envolve necessariamente uma transação comercial. Então, você tem um diretor de e-commerce e um de e-business. O primeiro atua na venda e é responsável pela relação comercial da empresa na internet. O segundo não é da área de vendas. Ele é responsável pela negociação da empresa. Então, vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o e-business, tá? Por exemplo, você tem ali o Amazon, né? Não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. A Amazon não é fabricante, não é uma loja física, não é nada. Ela é apenas uma intermediação que pega um produto de lojas, né, parceiras, e vende para o consumidor. Então, o que eles fazem? Eles acabam ligando consumidores a lojistas. Isso daí é e-commerce. A negociação da Amazon com as empresas é o e-business. Por quê? Porque vamos supor, você tem lá um aparelho celular. Eu comprei o meu celular agora pela Amazon, faz uns 2 meses, né? O preço é muito abaixo, não estou fazendo propaganda, o preço era muito abaixo do que lojas aí de departamento. Provavelmente, quando foi feita essa negociação, e aí a gente está falando de business, né? Provavelmente um diretor comercial, um diretor de marketing foi lá nas lojas e falou: olha, você vende quanto esse aparelho? Exemplo, R$ 2.000. Tá bom. Você vende R$ 2.000 se eu comprar um. E se eu te garantir que você vai vender aí por mês uns 1.000 aparelhos? Provavelmente ele vai abaixar o valor e vai falar: não, peraí, eu faço por 1.500 então. E aí a Amazon consegue repassar, sei lá, por 1.700, por exemplo, e ganhar R$ 200 em cada um. Essa negociação do site com o lojista é e-business, porque ele está negociando ainda para que aí sim ele possa oferecer para o cliente. E aí a relação do site com o cliente é o e-commerce. Então, recapitulando: e-commerce, cliente, vendedor, quem está comprando. Não interessa se é Amazon, se é Americanas, Casas Bahia, Magalu, Dalu lá, não interessa. A negociação da empresa com o fornecedor, aí sim é e-business, tá?
Aí nós temos alguns tipos de comércio eletrônico também. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Então nós temos alguns tipos de comércio eletrônico aqui. Então, dentro do comércio eletrônico, do e-commerce que eu falei, nós temos algumas modalidades que podem ser chamadas dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Nós temos o B2B. O que é o B2B? Vocês devem ouvir falar isso, daí é muito comum, tá? E eu quero que é nisso daqui, nessa parte da aula, que vocês se atentem se tiver dúvidas para tirar comigo. B2B. Então é uma negociação eletrônica entre empresas. Lembra do exemplo da Amazon com o fornecedor agora? Então é uma negociação eletrônica entre duas empresas, não necessariamente que seja para o comércio varejista. Às vezes eu tenho lá uma empresa de exame de sangue que faz, sei lá, coleta tudo pela internet e aí manda o coletor lá. E ele quer negociar com o plano de saúde, isso daí é o B2B, tá? Duas empresas negociando. Duas empresas negociando e duas empresas negociando é B2B, tá? Lembre sempre disso. Nós temos também o B2C, que seria o quê? É a negociação eletrônica entre empresas e consumidores, tá? A diferença é que as pessoas elas escolhem e pagam os produtos pela internet. Por exemplo, Americanas, Submarino. Eu comprei agora uma passagem pela Submarino. Simplesmente fui lá, escolhi o horário do voo, o destino, o hotel e comprei. Isso é o B2C, que é a negociação. Tudo isso é e-commerce, tá, gente? Então, provavelmente teve um B2B antes, porque o Submarino, por exemplo, foi lá no hotel, lá na companhia aérea que eu vou viajar, e falou: olha, eu quero saber quanto você faz para mim aqui a passagem, porque eu preciso ganhar dinheiro para passar para o meu cliente. Então, isso daí é o B2B. E o B2C é a venda que ele fez para mim, tá? Aí nós temos também o C2B, tá? Que é a negociação eletrônica entre consumidores e empresas. Ele é o contrário do B2B. Então aí é uma coisa, quando o consumidor ele acaba vendendo para a empresa. Você tem várias empresas aí, agora está muito na moda, que você tem, por exemplo, móveis na sua casa que você não está utilizando e você quer vender. Então você procura uma empresa e joga seu valor. Então esse daí é o B2C. O Enjoei é bem parecido, mas o Enjoei ele ainda é meio que um intermediário, né? Você dá seu valor, mas você não está vendendo para a empresa, né? Você está vendendo para uma outra pessoa, tá? E aí, gente, nós temos também, aí entra assim o Enjoei, o C2C, que é a negociação entre consumidores. Então, Mercado Livre, por exemplo, né? Porque muitas vezes tem pessoas físicas vendendo, primeira mão, né? O Enjoei é outro exemplo de C2C, né? Para quem não conhece o Enjoei, você tem uma roupa usada, você, não, por exemplo, quero vender essa camiseta, sei lá, paguei R$ 100 na camiseta, usei um ano, acho que não vou querer usar mais, eu coloco no Enjoei. Estou enjoado dela, coloco no Enjoei e aí provavelmente eu vou vender ela por 40, 45, R$ 30 aí, tá? Basicamente é isso daí, tá? Então, gente, dentro do comércio eletrônico, esses termos são muito utilizados. É importante que vocês conheçam todos eles, porque eles são muito conhecidos e comuns, tá bom? Só para vocês terem uma noção, isso daqui é um gráfico que mostra a variação da venda no comércio eletrônico, do faturamento de empresas de e-commerce até 2018, de 2011 a 2018 no Brasil. Então, só para vocês terem uma noção, olha aqui, ó, em 2011 as empresas elas venderam aproximadamente 18 bilhões de reais, né, de vendas no mercado eletrônico. Olha aqui em 2018, 53 bilhões de reais foram movimentados nesse período, né? Se eu não me engano, eu vi um de 2019, mas até então o fechamento ele é um pouco lento e não tinha ainda nada muito atual. Eu acho que estava aí já na casa dos 65, 67 milhões, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que não vai ter aqui.
mas eu acho que foi na casa aí dos 65 a 67 bilhões de reais, tá? E contando, né? E contando. Só esse ano de pandemia que, é claro, a coisa ficou um pouco mais. Deu uma oscilada, mas mesmo assim, pelo fato das pessoas não poderem sair de casa, esse mercado ele cresceu muito e tem tendência a crescer cada vez mais. As pessoas estão confiando mais, elas estão acreditando mais nessas, né, nessas modalidades de venda e cada dia que passa eles têm investido muito mais nisso daí, tá bom? Aí, gente, nós vamos falar um pouquinho. Lá na primeira aula, nós falamos sobre os tipos de armazenamento de informações. Deixa eu só colocar aqui meu notebook na tomada, porque senão ele vai desligar e eu vou perder toda a aula. Nós falamos um pouco sobre armazenamento de informações no computador. Então, como funciona aqui, tá? Então, primeiro nós vamos falar sobre alguns termos que nós temos aqui. Aqui nós temos um print, né, uma tela do Internet Explorer, tá? Deixa eu voltar aqui no anterior. Então nós temos, quando nós falamos sobre arquivos, né, para você arquivar algum tipo de arquivo, né, de você guardar aquilo, o trabalho que você fez, você geralmente vai ter ele em arquivos, que são esses aqui embaixo, que estão em PDF. O que seria PDF? PDF são arquivos que você não consegue alterar, né? Como se fosse uma imagem. Você manda para a pessoa, e isso até eu gostaria de aconselhar vocês, quando vocês forem mandar um currículo, né? Mandar um documento. O meu trabalho eu não vou exigir isso. Na faculdade vocês já vão ser obrigados a mandar em PDF, tá? Mas você não pode mandar de um jeito que não seja por PDF, tá? Porque é um arquivo que ninguém consegue mexer. Já pensou, você manda um currículo, chega no meio do caminho, alguém quer te sacanear, muda um texto que você fez e entrega para o chefe? Então é bem complicado, tá? Para quem não conhece, dá na hora de salvar, você tem lá a extensão e aí você consegue colocar em PDF, tá? E aí aqui são pastas. Então vamos pensar que arquivos é como se fosse aquele arquivo de metal, aquele coisa enorme lá que você coloca, né? E aí a pasta, né? E o arquivo é o que vai dentro. Então aqui nós temos pastas, onde são arquivados os documentos, e aqui os documentos propriamente dito. Isso daqui é uma forma de apresentação, aqui nós temos outra forma de apresentação. Aqui nós temos as pastas e aqui nós temos os arquivos. Lembra que nós falamos sobre arquivos executáveis, né? Deixa eu ver se tem algum aqui, acho que aqui não tem, mas os arquivos executáveis são os arquivos que geralmente dão problema para a gente, né? Que pode vir acompanhados de vírus também, tá bom? Então aqui tem as pastas e aqui nós temos os arquivos, tá? Isso daqui é uma imagem do Internet Explorer. Aqui você tem a barra de endereço, aqui ao lado você também consegue selecionar as pastas. Isso daqui é uma pequena demonstração que eu posso fazer na próxima aula também, tá bom? Aqui, gente, essa tela, se vocês quiserem tirar print, foto ou qualquer uma outra coisa, vai ajudar muito vocês. Por quê? Quando vocês vão salvar um determinado arquivo, não é esse, é esse. Quando vocês vão salvar um determinado arquivo, vocês têm que saber primeiro qual é a extensão dele, tá? Então não adianta eu chegar, por exemplo, aqui ó, você tem o AVI, geralmente são vídeos, o JPEG são fotos, imagens, TXT são arquivos de Word, MP3 geralmente são áudios, né? PDF eu acabei de falar, XLS são planilhas de Excel, PNG também pode ser imagem, Movie é filme, Wave também às vezes pode ser som, pode ser alguma coisa. Doc aqui também pode ser o Word, né? Assim como TXT. PPT é PowerPoint, e assim vai, gente. Zip é para você reduzir, né? Comprimir os arquivos. Então vamos supor, se você pegar um arquivo em Excel, que é o XLS, provavelmente você não vai conseguir salvar como doc, por exemplo, ou como MP3, porque a extensão está ligada ao tipo de arquivo, né? Se eu estou falando de um arquivo de texto, não adianta eu querer salvar com extensão de vídeo, o computador não vai reconhecer, ele vai dar erro, ele vai dar falha na hora de salvar.
É que é claro, gente, é o que eu falei, em uma aula eu não vou conseguir colocar vocês como expert, né? Eu quero que vocês só tenham uma noção e entendam que isso daqui existe, tá? É, de todos esses, o único que é compatível com vários tipos de documentos é o PDF. Porque o PDF, como eu falei, você faz o arquivo e ele salva de uma maneira que não dá para ser alterado. Então, com exceção, lógico, de vídeo e áudio, né, se eu faço uma planilha, se eu faço uma apresentação, por exemplo, esse arquivo que eu estou utilizando aqui para vocês de apresentação, ele é um PPT, porque eu estou fazendo no PowerPoint uma apresentação. Só que quando eu salvo a apresentação para vocês, eu não salvo aqui no arquivo PPT que vocês podem alterar, não por desconfiança ou coisa parecida, mas é uma prática minha. Eu já salvo ele em PDF. Vocês podem ver que quando vocês acessam o material dos slides lá, vocês não têm como alterar nada do que eu fiz, porque já está em PDF, tá? Então, essas aqui são as extensões dos arquivos que geralmente as mais comuns, né? Existem várias outras extensões, isso aqui só são aquelas mais comuns. E depende muito também do tipo de arquivo que você está usando. Você pode estar usando Word, pode estar usando Write, né? Aqui, gente, é uma introdução já à próxima aula. Então, nós temos aqui o caminho do Internet Explorer. Internet Explorer é onde você consegue explorar os arquivos e pastas, tá bom? Então, voltando, aqui nós temos as pastas, aqui nós temos os arquivos, aqui é o que nós chamamos de árvore de arquivos, aqui nós temos a barra de status, então geralmente ele mostra quantos itens você selecionou, tamanho dos arquivos, né? Isso daí. Data e hora, geralmente da última alteração ou quando ele foi salvo, né? Isso daqui é a data e a hora de quando ele foi salvo. Olha aqui a extensão, tá vendo? Ó? Aplicativo, extensão de aplicativo. Se fosse o Word, por exemplo, e aí está aqui, ó, DLL, porque é arquivo do Windows, mas se fosse um texto de Word, ele estaria .doc, né? Provavelmente estaria assim. E aí se é aplicativo, se é um sistema, se é um arquivo ou se é uma pasta, tá? Lembra que eu falei um pouco também sobre o tamanho dos arquivos? Byte, bit, byte, kbyte, megabyte. Eu falei bastante sobre isso. Olha aqui também, gente, ó. Tá vendo? Aqui você consegue ver o tamanho. Ué, professor, mas para que eu preciso ver o tamanho do arquivo? Eu te respondo. Esses dias eu precisei salvar um arquivo que tinha 850 megas. E eu precisava salvar num CD. E o CD só cabia 700 megas. Então, na hora que eu bati o olho e vi, eu falei, opa, eu vou precisar de 2 CDs. Isso é um exemplo besta, mas dá para você monitorar também, tá? Aqui nós temos o menu, o caminho do arquivo, geralmente, se você quiser ir por aqui também, dá para você se basear. Aqui, ó, esse botão volta para o que você tinha feito anteriormente. Se você chegou lá, você consegue avançar para você voltar também. Se você quer pesquisar, eu fiz um arquivo com o nome de currículo, por exemplo. Eu digito aqui, ele vai procurar em todo, dentro desse endereço, se tem algum currículo, porque às vezes tem muitas pastas, né? Muitos arquivos e você precisa localizar dessa maneira. Aqui nós temos o botão de ajuda, aqui nós temos a visualização e o modo de visualização. Esse modo de visualização, ele pode alterar isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que essa visualização, por exemplo. Quer ver? Que é essa daqui. Você só coloca para enxergar de maneiras diferentes. Então, é a maneira de visualizar, se é em lista assim ou se em mini ícones, que é aquele anterior. Deixa eu avançar. É isso. Gente, isso daqui é a tela do nosso Windows, tá? Então, é a tela inicial, o que nós chamamos de área de trabalho do Windows. Nada mais é do que isso. Então, se eu pegar o meu computador aqui e minimizar essa tela, vai aparecer isso daqui. É lógico que alguns colocam fotos, né? Aqui vocês vão perceber que tem um relógio, que tem um controle de som, né? Você consegue ver. Geralmente conexão de internet, o idioma aqui, esse PT aqui, ó, não é política, isso daqui é português, né? Que o teclado está em português. Aqui alguns aplicativos que estão instalados. Isso daqui é a área de trabalho também. Deixa eu passar aqui que está muito lento. Aqui nós temos a barra de tarefa, que é justamente esse cara aqui, ó, essa parte de baixo.
Então aqui, ó, ela fica na parte inferior. Você tem ali, ele cria um tipo de botão, ó, eu só estou dando uma detalhada, né? E aí você consegue enxergar enquanto os outros estão sendo utilizados. Então aqui, por exemplo, nesse caso, ó, tem o Skype aqui que está sendo utilizado. Ele está vendo que tem uma linha branca aqui? É isso daqui, o Skype, tá? Então ele fica realçado o botão daquele programa que você está utilizando, tá bom? Se você quer digitar, por exemplo, eu quero achar o Microsoft Word, eu digito o Word aqui, ó, nessa parte de pesquisa que ele vai localizar, tá bom? Aí, gente, aqui nós temos o menu iniciar, que é esse menuzinho aqui, ó. O que tem dentro do menu iniciar, tá? Então, todos os programas, então aí Word, Excel, PowerPoint, Windows Media Player, tem que estar tudo ali. Nós temos documentos, então você já abre documentos ali direto. Imagens, música, jogos e computador. Quando nós falamos de computador, os outros não vou falar porque todo mundo sabe que é imagem, que é música, que é jogo, né? Quando nós falamos de computador, você consegue acessar as configurações do computador, impressora, tudo que está sendo feito ali em relação ao computador, tá bom? Você quer fazer instalação, excluir algum tipo de coisa, configurar uma impressora, tudo você consegue fazer através dali. Abrir arquivos, tá? Nós temos o painel de controle, que também aqui, na verdade, o computador você abre os arquivos, né? E os discos que tem, até impressora, aplicativo. E o painel de controle você faz a instalação e remoção, tá? Você consegue fazer essas instalações aqui. Se vocês curiosamente entrar no menu inicial e painel de controle, vocês vão ver que tem teclado, mouse, né? Às vezes se o mouse está muito rápido, você consegue mudar a velocidade, teclado, mudar talvez o idioma, né? Vocês conseguem mudar e mexer em bastante coisa, tá? Pesquisar programas e arquivos, vocês conseguem. Botão desligar, que é para você desligar o computador também. Então aqui é o menu iniciar, tá vendo? E ele tem aqui, já está ativado aqui todos os programas. Então aqui, ó, câmera, calculadora, tá tudo aberto aqui. Aqui nós temos alguns programas também do Windows que eles são comuns. Esse daqui já vem com o próprio Windows. Esse daqui, por exemplo, é o Paintbrush, né? Que é o Paint. Então aqui você tem a barra de título, barra de menu, né? E aqui você consegue fazer desenhos, você consegue colar imagens, recortar. Talvez você quer colar uma imagem num texto seu, você consegue trabalhar ela aqui de uma maneira mais rápida, tá? E aí aqui você consegue ver quantos pixels, né? Que é a resolução, tamanho dele, dimensão, isso daí tudo você consegue trabalhar através do Paintbrush. E aí nós temos aqui também janela de programas. Então você tem a barra de título, que é essa daqui de cima. Nós temos a moldura, que é isso daqui. Barra de rolagem vertical e horizontal. E a barra de menus, que é essa daqui. Tá? Então, basicamente, é isso daqui. Nós temos alguns comandos que eles são meio que atalhos para você fazer algum tipo de atividade. Então, isso daqui são algumas teclas do seu teclado que você consegue fazer algumas coisas. Então, por exemplo, o Caps Lock, você quer deixar um maiúsculo, você não precisa ficar segurando o Shift para poder deixar. Você deixa, clica, aperta uma vez o Caps Lock e, obviamente, você já consegue fazer, deixar maiúsculo todo o texto. E aí vai, tem ESC, Alt, Ctrl, e tem uma série de combinações também. Se vocês tiverem curiosidade, dá para você mexer no seu computador sem o mouse, tá? Dá para você fazer tudo por ele. Por exemplo, Ctrl Alt Del duas vezes você reinicia o computador. Alt F4 você fecha o programa e assim vai, ter uma série de coisas também. Depois eu vou pedir para vocês só darem uma olhada nisso daqui, tá? Deixa eu só parar de partilhar. Bom, pessoal, a aula foi um pouco mais extensa. Eu costumo não colocar vídeos muito longos, mas eu acho importante vocês fazerem e entenderem isso daqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aí, por hoje, é só, né? Já 45 minutos praticamente de vídeo, né? E aí a gente vai falando o que tem aí de vídeo também. Mas a minha aula gravada é essa daí, tá? Obrigado.